Bom dia, a gente vai apresentar agora sobre o nosso projeto de IHC, né? Nós somos do grupo 2. Esses são os nossos integrantes, eu sou a Ana Beatriz e conforme os outros integrantes forem apresentando, eles vão se apresentar. Em relação ao cronograma de apresentação, a gente vai começar com a contextualização do nosso Pocket e depois a gente vai entrar mais a fundo nos itens do nosso Pocket, que é o tema IHC, o checklist, que a gente vai revezar com o site que a gente avaliou, que foi o Magalu. Aí depois a gente passa para a entrevista e, por fim, a conclusão. Então, vamos começar agora falando sobre a contextualização do nosso Pocket, né? Então, o Pocket que a gente desenvolveu é para ele ser uma base de conhecimento para que a gente consiga acessar futuramente os conteúdos aqui da matéria de forma fácil, né? E também, se a gente quiser se aprofundar, a gente tem boas referências ali para pegar e também ele vai servir como uma validação dos projetos futuros com foco na acessibilidade. Então, a estrutura do nosso Pocket ela está em 3 grandes blocos, que é os temas IHC, né, como eu falei, o checklist e a entrevista. E agora a gente vai falar sobre os temas IHC. Bom, eu me chamo Arthur e eu vou apresentar aqui os temas IHC, né? Esses temas IHC foram conteúdos, né, estudados ao longo do semestre e eles serviram ali de pilar, né, conceitual para que a gente construísse nosso Pocket de acessibilidade. Então, para começar ali, né, falando, a gente vai falar do UX e UI Design. Bom, UX ele vai estar mais ligado ali na experiência do usuário, né? Como a pessoa se sente, o que ela entende, quais dificuldades ela tem, né, ao utilizar o sistema. Já a UI, ela vai estar falando, né, sobre mais a questão visual, né, organização visual, né, questão de formulários, botões, textos, conjunto de cores e essas coisas. O segundo tema que a gente estudou bastante foi a personas, né? A personas, elas são representações dos usuários criadas, né, a partir de dados reais, né, através de questionários, entrevistas, e ela é muito importante porque a gente precisa, né, criar um sistema que seja baseado, né, no usuário final e não numa idealização que a equipe possa ter do usuário final. O terceiro tema que a gente estudou bastante foi User Journey e User Flow. E apesar ali, né, deles terem nomes bem parecidos, eles são bem diferentes. A User Journey, ela vai estar mais falando, né, como o usuário, né, se sentiu, né, durante o uso do sistema, né, a experiência de forma mais ampla, assim. Quais dúvidas e dificuldades ele pode ter tido, né, durante o uso do sistema. Já o User Flow ele vai ser mais técnico e mais direto. Ele vai mostrar os passos que o usuário vai precisar seguir dentro do sistema, né, para concluir uma tarefa. Por exemplo, ele pode pesquisar um produto, selecionar um item, etc, etc. O quarto tema que a gente utilizou bastante foi o Blueprint, né? Ele é mais um serviço, é uma ferramenta que mostra não só o que o usuário vê, mas também o que acontece nos bastidores para que aquele serviço ele funcione, né? Então, por exemplo, o usuário pode estar utilizando o sistema de compra, né? Ele vai ter ali seleção de produtos, seleção de quantidade de estoque, de itens, né? Compra, enfim, todo aquele processo. Mas dentro ali do sistema vai ter todo um processo, né, de seleção de estoque, né? Toda essa questão mais interna que o usuário não vai acabar não vendo. E por fim, né, a gente tem a questão do design empático, que é um tema muito importante para da acessibilidade, porque ele vai garantir uma abordagem focada, né, em compreender de verdade as necessidades, emoções, comportamentos e dificuldades do usuário. Olá, gente. Meu nome é Luiz Felipe. É, E eu vim explicar o porquê que a gente escolheu o site da Magazine Luiza. Um dos principais motivos é claro, ele ser um dos maiores ecossistemas de varejo de tecnologia do Brasil. E isso influencia bastante em como a acessibilidade é tratada dentro do site. Lembrando que a acessibilidade é um direito dos cidadãos e consumidores e que deve assistir a todos de maneira igual, independente de qualquer coisa. Então é importante salientar isso. E antes mesmo da gente escolher o site da Magalu como o nosso site tema, a gente viu que tinha uma grande carência de acessibilidade dentro do site.
Bom, agora falando um pouco do nosso checklist e como ele foi organizado. A gente fez checklist para poder orientar a equipe no planejamento, na implementação, na avaliação de interfaces digitais. E a gente dividiu ele em desenvolvimento web, geração de conteúdo, design de conteúdo, gestão de projetos, ferramentas de acessibilidade e heurísticas de news. Desenvolvimento web é mais a parte principal do checklist com os critérios da WCAG. Geração de conteúdos é a parte focada realmente nas pessoas que criam conteúdo, em sites que possuem criação de conteúdo. Design de conteúdo é mais a parte visual, como um site deve aparecer, como ele deve ser visualmente. Gestão de projetos é mais relacionado é mais focado em garantir que grupos diversos de pessoas sejam atendidos. Ferramentas de acessibilidade foram as ferramentas que a gente utilizou para poder fazer algumas das verificações. E heurísticas de Nielsen são as 10 heurísticas de Nielsen. Falando um pouco de desenvolvimento web, aqui a gente tem alguns tópicos do checklist, como imagem, vídeo e mídia. Imagem, a gente verificou coisas como se imagens possuem textos alternativos descritivos e se imagens decorativas estão sendo ignoradas por leitores de tela. Em relação ao vídeo, a gente verificou se os vídeos oferecem legenda e se o conteúdo em áudio possui transcrição e se esses conteúdos não possuem flashes acima do limite, né, recomendado. Em mídia, a gente verificou coisas como se informações importantes não dependem somente da percepção visual ou auditiva. E a gente, analisando esses critérios dentro do site da Magalu, a gente percebeu que ele tinha sérios problemas com imagem e vídeo, como, por exemplo, botões com ícones de redes sociais, o follow no Facebook, e certos carrosséis não fornecem descrição textual apropriada nas suas imagens e links, ou seja, o texto alternativo muitas vezes só tem escrito imagem ou coisa similar, então isso é feito principalmente para dar passar nos testes, mas dá um falso positivo nos testes, né? Se você utiliza alguma ferramenta e coisa do tipo. Em relação ao vídeo, alguns elementos de vídeo não possuem nenhum elemento de legenda e nenhum atributo de controle para poder trocar essas coisas com alternativas textuais e autodescritivas. Em relação a controles e formulários, a gente estava verificando coisas como se links e botões têm destinos de funções claras e se possui identificação visual de foco e contraste adequado. Formulários, a gente verifica se cada campo possui um rótulo associado e se as mensagens de erro elas são descritivas e realmente ajudam o usuário a corrigir o problema. Aplicando esses critérios no site da Magalu, a gente percebe que em relação aos controles, que foram identificadas dezenas de ocorrências de textos de links duplicados para destinos diferentes e links cujo texto é idêntico ao atributo title, o que gera uma grande redundância e que acaba deixando confuso para o que cada botão realmente faz. Em relação aos formulários, a gente pode perceber que o campo de entrada de busca principal não possui nenhum elemento label associado via atributo forID, o que acaba também confundindo leitores de tela. Leitores por voz, né? Esqueci o nome agora. Falando um pouco da semântica, texto, teclado e layout. Semântica, a gente verifica coisas como se a página utiliza HTML semântico adequado, se a estrutura do conteúdo segue uma organização lógica, e se as tabelas são utilizadas apenas para apresentação de dados, e assim por diante. Texto, a gente verifica se o uso de texto dentro das imagens é evitado, se o conteúdo permanece legível com um zoom de até 200%, se as fontes utilizam dimensionamento flexível sempre que possível. Em relação ao teclado, a gente verifica se as funcionalidades podem ser acessadas utilizando apenas o teclado e se o foco do teclado consegue percorrer todos os elementos interativos da tela. E o layout verifica se a estrutura do código possui um título principal representado por um elemento H1 e se os títulos seguem uma hierarquia lógica e se não existe saltos desnecessários entre título, por exemplo, indo de H1 direto para H3 e assim por diante. Aplicando esses critérios no site da Magalu, a gente percebeu que a semântica tinha um problema, onde tinha múltiplos elementos com nave e section na página que não são diferenciados através dos seus atributos. Em relação ao teclado, a gente percebe que não é possível acessar todos os elementos da tela utilizando o teclado, usando a função do Tab, e que existem elementos personalizados marcados com role igual button que não possuem suporte ao acionamento via teclado. Em relação ao layout, a gente percebe que tem vários erros de hierarquia, onde a página faz justamente o que eu falei anteriormente, saltar de H1 para H3, o que confunde leitores de tela. Então, agora eu vou passar para o Gabriel Alves. Bom, dando continuidade aqui na análise do nosso checklist, a análise da Magalu, a gente separou aqui uma parte de design e conteúdo, né?
E tem dois tópicos, né? Que é princípios gerais e as cores do site. Princípios gerais, ele analisa se tem um design responsível, considerando tamanhos diferentes de tela, se mantém uma consistência também visual nos componentes, em pop-ups, menus, formulários, etc. E as cores se segue ali um padrão de cor que seja intuitivo, né, para a maioria dos usuários. Na análise da Magalu, as cores até que são bem usadas, não tem nenhuma, tipo, um verde que cancela alguma coisa, um vermelho que aceita. Mas, em princípios gerais, quando você aumenta a escala da tela, em geral, o site tende a quebrar. Então, os pop-ups, você não consegue fechar quando a escala está aumentada. Isso é um problema, assim, né? Absurdo para um site desse tamanho também. Continuando também, das ferramentas de acessibilidade que a gente colocou lá no nosso checklist, para usar essas ferramentas automatizadas para conseguir analisar se, para analisar de maneira melhor se a acessibilidade do site está sendo seguida ou não. A gente colocou três das principais ferramentas, que é o Lighthouse, o Wave e o Wix DevTools. São as melhores que tem ali no mercado, as mais conhecidas também. E elas analisam ali de maneira geral e automatizada, principalmente os tópicos da WCAG. Então ele olha ali se a imagem vai ter alguma descrição, etc. E aí na análise da Magalu a gente utilizou as três, todas as que a gente tinha colocado na checklist, né, para ter essa bagagem maior para analisar. E nas três o score saiu bem alto lá na Magalu, em cerca de 90% ali do cumprimento desses tópicos de acessibilidade. Mesmo que quando a gente fosse olhar mais a fundo, de maneira manual e não só automatizada da ferramenta, a gente percebia que a ferramenta estava dando o ok em algumas coisas que não estavam certas. Tipo, a descrição da imagem tinha a descrição da imagem, porém a descrição não estava certa. Tipo, um ícone era. A descrição do ícone era ícone. Não falava o que era o ícone, nem imagem nenhuma de propaganda, etc. Que tem muitas também no website. A gente também fez um tópico que era de geração de conteúdo, que era para a gente ter ali a certeza de que o conteúdo daquela página é de qualidade, né? Então, um dos tópicos são os termos também que o website utiliza, se não tem algum termo que não seja o politicamente correto ou ofensivo para algum determinado tipo de usuário, e se segue os padrões, né, que são estabelecidos pela ONU, a ABNT, e etc. Se os textos do website são claros e né, é de fácil leitura para qualquer tipo de usuário, se nas imagens que são mais complexas tem uma descrição mais completa também, gráficos ou infográficos, enfim, tabelas, se tiver no site, no aplicativo. E os ícones também, se eles não são só ícones soltos lá, se eles têm a descrição certa, se eles fazem sentido, o ícone, por exemplo, o ícone de Power Off e Power On, que a gente colocou aí no slide. Todo mundo que bate o olho no ícone já imagina o que pode ser o ícone também. Na análise da Magalu, essa parte de termos e textos estava bem ok. Os textos da Magalu são bem autoexplicativos, não tem nenhum linguagem complexo de se entender. Termos também, como não tem tanto texto de acessibilidade, não teve muito o que errar também. Mas também não tem. A gente não encontrou nenhuma inconformidade lá no site da Magalu. Não tem imagens complexas, porém até as simples que tem não tem descrição, boa descrição pelo menos. E os ícones também não. Tinham vários ícones ali por exemplo, a sidebar ou a nave bar lá de cima. Você
mostrar ela ou ocultar, os ícones não tinham descrição. Então, num leitor de tela ali não ia falar o que que significava o ícone, o que que ele fazia. Na parte de geração de conteúdo do nosso checklist, que é basicamente para o website que tem mais conteúdo mesmo, a gente colocou ali mídias de vídeo, autodescrição, para, né, para as pessoas que estão apresentando em algum vídeo ou em algum podcast, algum áudio que tem no site. A parte de podcasts mesmo e a parte de hashtags e emojis, né? Da parte ali de mídia mesmo do website. Lá na Magalu, hashtags e emojis até que estavam ok, não tinha, né, um monte de emoji, nem. Porque emojis podem dar problema na leitura, porque não teria a descrição do emoji, e aí, por exemplo, a pessoa só escutaria lá, caso eu estivesse na leitura de tela, tipo, emoji 2, e não saberia o que que é. E as hashtags também, que às vezes, como é vários caracteres juntos, uma frase em vários caracteres, alguns leitores de tela não conseguem ver. Mas na Magalu até que isso estava ok. E os vídeos que tinham de propaganda não tinham legenda, não tinha mal a descrição em texto também de vídeo, era só o vídeo ali, que você abria a página, ele simplesmente começava a carregar. E audiodescrição também não tinha, porque o vídeo nem legenda tinha direito também, né? Então, tava bem, bem, bem ruim as partes de geração de conteúdo lá da Magalu. Boa tarde, meu nome é Rodrigo. Eu vou estar falando sobre o nosso checklist ainda sobre gestão de projetos, que é a parte onde a gente busca, né, atingir públicos diversos, né? Onde a gente definiu o nosso checklist baseado para diferentes tipos de pessoas, como pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência física, deficiência auditiva, pessoas também neurodiversas, com limitações decorrentes, como envelhecimento, redução de visão, né? E pessoas com baixo letramento digital. São alguns das que a gente inseriu no nosso checklist. Agora, falando sobre a heurística de Nielsen, né, que é outra parte do nosso checklist, outro tópico, a gente fez ela aplicado ao site do Magalu e verificou se quais das regras, né, dos princípios fundamentais de Nielsen que a Magalu cumpria. A gente conseguiu observar que a Magalu ela não atingiu 100% das 10 regras que existem, né? Ela conseguiu, ela tem a visibilidade dos status do sistema, a correspondência entre o sistema e o mundo real, mas a gente não conseguiu perceber nela o controle e liberdade do usuário. Então, por exemplo, não possui nenhum botão de voltar ou cancelar em algumas operações, que dificulta para o usuário. Outras regras que existem de Nielsen, da consistência de padrões e prevenções de erros, e o reconhecimento em vez de memorização. A Magalu, desses 3 que eu citei, ela apenas não teve o reconhecimento em vez de memorização. No caso, né, a Magalu, algumas opções ficam bem escondidas no final da página, como o menu de acessibilidade, que é uma das partes mais importantes que atinge as pessoas. Mas na consistência de padrões, ela conseguia ter interfaces que mantinham padrões visuais e funcionais para facilitar o reconhecimento pelo usuário. E também obteve a prevenção de erros, que a interface reduziu a chance de... a gente conseguiu entender que ela reduz a chance de erro antes que o usuário conclua uma ação. E agora as últimas regras, né, de Nielsen, em que a 7, a flexibilidade e eficiência de uso, no caso que a interface deve atender usuários iniciantes e experientes de forma simples e eficiente, para atingir todos os públicos. O design estético e minimalista, que a interface deve apresentar apenas informações necessárias, evitando o excesso visual para não confundir o público, o usuário. 9, o reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros, que as mensagens de erros, né, devem explicar o problema e indicar como o usuário pode corrigi-lo, de forma prática. 10, a ajuda e documentação. A ajuda deve ser fácil de encontrar e objetiva, e também deve ser útil para as dúvidas do usuário. A Magalu, ela possui uma interface que atende os usuários iniciantes experientes, e então ela cumpre esse quesito 7, porém, no design estético minimalista, a interface não apresenta ela apresenta informações desnecessárias e invasivas, o que gera o excesso visual.
A 9, ela cumpre também, ela possui mensagens que explicam o problema e indicam como que o usuário pode consertar, como é que o usuário pode corrigir. Porém, na ajuda e documentação, a ajuda é difícil de encontrar e apresenta problemas durante o uso, como na questão da acessibilidade, né? Que o botão fica bem baixo. Eu vou passar agora para o Gustavo. Opa, gente. Boa tarde. Meu nome é Gustavo e hoje minha parte vai ser explicar para vocês como que foi o nosso sistema de entrevista que a gente fez. Bom, primeiramente, eu vou falar do metodologia que a gente fez para entrevistar as pessoas. Think Aloud. Eu vou resumir em poucas palavras ele para ficar um pouquinho mais fácil e depois eu vou detalhar um pouco. Think Aloud é basicamente você pegar uma instrução, pegar uma série de instruções, dar para o seu usuário, um entrevistado, e falar para ele: tudo o que você fizer agora e pensar, fale em voz alta para que eu consiga entender. Isso é uma maneira bem simples e fácil, simples e rápida, de se entender como que o usuário está interagindo com o seu site. Se ele está indo pela rota certa, se ele está fazendo o que você acharia que ele estaria fazendo, se tem alguma parte do site específica que é muito difícil de se achar. E é muito bom, então agora eu vou especificar um pouquinho mais a parte, né? Por conta da verbalização simultânea, o participante consegue relatar exatamente o que ele está sentindo no momento. A identificação de barreiras, então a gente vê quais são as frustrações com as interfaces, consegue ver todas as barreiras que estão acontecendo em tempo real. A coleta completa de dados, já que a gente tem a permissão, que a gente até fez o documento que ele tinha que assinar, dando vídeo, gravação, áudio dele, etc. A gente tem todos esses dados para utilizar na nossa pesquisa. E por fim, a métrica de desempenho, que é o final, para ver qual é a taxa de sucesso, etc. Que a gente vai utilizar também o SUS para fazer isso. Agora, os entrevistados agora, né? Porque a gente falou da entrevista, agora vamos falar das entrevistadas. Pegamos duas pessoas em basicamente dois sistemas entre aspas diferentes. O primeiro perfil seria uma mulher de 22 anos, estudante da UNB, com a experiência de ela tem o costume diário de usar o computador e fazer compras online. Então ela já é experiente basicamente na Magalu. A pessoa 2 seria um homem de 20 anos, estudante da UNB. Ele tem uma experiência muito boa de usar smartphone, porém é iniciante nas compras. Vocês perceberam que eu falei um que era PC e outro para smartphone. Nós colocamos diferentes tipos de testes para eles. Usam os mesmos testes, porém um vai fazer no celular e outro vai fazer no computador. Para a gente ver realmente todo o sistema do Magalu, como ele funciona, não só o computador. Eu achei mais interessante. Caso vocês queiram ver o vídeo, está ali embaixo os dois links. Bom, o roteiro. Qual que a gente usou o roteiro? Primeiramente, o roteiro completo está ali no link da nossa direita. E o roteiro foi basicamente a parte da introdução, etc. Mas as atividades do que eu agora quero falar foram 4 principais. Busca e seleção de produto. A gente falou para ele encontrar uma batedeira planetária de 120 volts com até 500 reais de orçamento. Algo fácil, bem prático, eu acho que todo mundo conseguiria fazer. A avaliação em prazo de logística, a gente falou para eles colocarem no carrinho e ver se o site você entregaria no seu no seu CEP até o sábado que vem. Então eles tinham que ver esse sistema. Depois ele teria que fazer uma simulação de compra, então ele faria do carrinho até a última parte, que é a compra final, tudo em uma só vez. Então ele ia fazendo tudo, porém obviamente sem comprar. E a atividade final, que é a mais importante, eu acredito, seria a ativação de acessibilidade. Eu simplesmente falei para ele ativar o leitor de texto, ou recurso de áudio, nativo no site do Magalu. Esse é o mais importante, vocês vão ver o porquê no próximo slide. Bom, agora vamos mostrar os resultados. Todos os de sistema normal do Magalu, entre aspas normal, né, que seria compra, venda, essa parte do Magalu, estava perfeitamente bom. No máximo, eu acho que foi uma média de 2 minutos, 1 minuto às vezes, para fazer todos esses sistemas. Porém, na ativação de acessibilidade, algo muito estranho aconteceu. Nenhum dos dois, mesmo com a experiência de uso de celulares e sites desses, nenhum deles conseguiram ativar
de acessibilidade. Eles não encontraram após 6 minutos onde estava para ser ativada. Então eu vou demonstrar agora os comentários que eles fizeram realmente durante a parte deles. Então, um deles falaram: eu pensei que era mais fácil. Para mim, lá em sua conta deveria aparecer uma opção assim. Eu mesma já teria desistido. Nossa, que lugar estranho para se colocar acessibilidade. Tenho certeza que uma pessoa iria precisar disso, não iria encontrar. Essas foram todos os comentários feitos quando os usuários não encontraram isso aí, e após ter mostrado aonde ficava. E eu irei, para demonstrar mais profundamente ainda quão da dificuldade que eles passaram, eu vou rodar os vídeos aqui deles. Opa! Para vocês entenderem a dificuldade que eles obtiveram aqui. Então dá para ver o vídeo da esquerda, ela tá tentando achar aonde que tá, enquanto o vídeo da direita começou também. Ele vai pro chatbot, algo que os dois fazem de errado. Depois disso, eles tentam achar na sua conta, eles tentam acessar partes de sites totalmente aleatórias, e nenhum dos dois conseguem após de 6 minutos tentando achar. Esse vídeo é obviamente acelerado muito para que fique mais fácil de ver. Porém, isso é um absurdo. Deveria ser 30 vezes mais simples achá-los. Bom, agora a nossa conclusão da nossa entrevista. A gente percebeu, obviamente, com esses dois exemplos, duas coisas. Primeira coisa delas, a gente viu que o sistema normal deles, entre aspas, funcionava. Compra, venda, tudo era muito interativo, tudo era muito intuitivo. Agora, quando eles saem dessa parte e vão para a parte de acessibilidade, o site deles quebra. Eles não conseguem fazer de uma maneira fácil que uma pessoa que necessita de acessibilidade para utilizar o site faça. Isso torna extremamente algo extremamente ruim para essas pessoas. E a gente viu a mesma coisa no nossa outra apresentação, que era na nossa parte técnica, que a gente analisou. É muito fácil o resto, só que todas as partes de acessibilidade não estavam funcionando. Bom, agora para finalizar com a conclusão, eu irei passar para o Matheus, fazer a conclusão e referências. Então, pessoal, a gente concluiu com esse trabalho que, ao longo da nossa análise, fomos identificando que o site do Magalu, ele apresenta assim, uma experiência geral mediana em quesitos de acessibilidade e com pontos que ainda ele precisa melhorar bastante, como conteúdo, a semântica, a navegação por teclado, os formulários, a organização visual do site. Os testes com os usuários, eles confirmaram que o diagnóstico técnico da equipe, mostrando que as barreiras de acessibilidade elas podem corromper diretamente a experiência do usuário. Então, assim, o site ele é bom, ele é acessível, mas não é o suficiente para que ele passasse nos nossos critérios. E agora eu vou falar das referências. As referências que a gente usou, né, para fazer o nosso Pocket foi a WCAG, o Guia de Boas Práticas para Acessibilidade Digital do Governo Federal, a ABNT-NBR 17225 e o Google Lightning House. E é isso.